tipos de área, né? Então, o jeito que é calculado cada coisa. Então, tem a área de terreno e a área aqui de projeção. Esse tipo de área que ela falou, normalmente a gente faz no de projeção. Tem muita coisa escondida aqui, ó, mas eu vou mostrar aqui. E aí, nós podemos ir dividindo isso em áreas. Como que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro de tudo, o ideal é a gente vir e, sempre que a gente está mexendo com área, a gente vai em arquitetura aqui, e aí tem as áreas aqui. Então, a gente vai trabalhar com limite de área. O limite de área, no começo de tudo, quando é área de projeção e não de pavimento, o ideal é você vir e fechar inteira a área do terreno. Porque isso é o 100%. E a gente trabalha muito com a porcentagem, né? Então, o 100% está aqui. Eu já vou clicar. Eu vou tirar essa vista aqui. Deixa eu fazer assim. Vou mandar mostrar tudo. E aí já fica melhor. Beleza, aí. Então tá o desenho da casa e tal. Beleza. Fiz aqui o meu... não apareceu as coisas aqui. Aí, agora vai. Aí, as paredinhas e tal. Então, fiz a minha linha ali e vou fazer uma área aqui dentro. Então, são 450 metros quadrados do terreno, beleza? Uma vez feito isso, eu vou subdividir as outras coisas aqui. Então, eu venho no limite de área. Em alguns, se você for pensar certinho, a sua área embaixo do muro não pode contar como área permeável, apesar de muita gente contar. Né? Então, a gente vai fazer certinho. Hã? Deixa a gente contar, senão fica complicado. Não, então beleza. Vou contar então. Mas o certo não seria, né? Porque não vai... então, limite de área aí, por exemplo, eu vou tirar a piscina aqui e vou fazer um desenho em volta aqui. Depois eu jogo a linha para lá, tá? Tem um desenho aqui em volta. Opa, o que aconteceu? Aqui. É que ele fechou uma área aqui, ele me avisou que a área que eu tinha desenhado não está mais no mesmo lugar. Tá? Beleza, fechei tudo aqui, ó. Aí, nesse tipo de área geral, o que é muito importante você fazer? Nomear corretamente as áreas. Então, esse aqui seria gramado ou permeável, sei lá. Você pode ter o nome da área, por exemplo, grama, né, o gramado. E essa área aí, ela ter o nome aqui, beleza? E o comentário ser alguma coisa, tipo assim, área permeável. Que isso vai aparecer lá na tabela, né? Opa. Tá. Mas o que é importante aqui? Nomear, beleza? E fazer área em todas as subdivisões que você tem, tá? Você tem que preencher tudo. Por quê? Porque ele vai trabalhar com porcentagem, beleza? Como ele vai trabalhar com porcentagem, a gente não pode esquecer nenhuma, senão a porcentagem fica errada. Então esse aqui seria outro, né? Gramado aqui, ou jardim, sei lá. Vou colocar jardim. Jardim. Só que ele também, no comentário, ó, é área permeável. Por quê? Porque isso aqui a gente vai juntar. Beleza? Ou ajuntar. Também possível. Aqui eu posso colocar construção ou não permeável, né? Impermeável. Sei lá. Fica bonito. E aqui eu coloco assim, construir. Né? A construir, beleza. Então, gramado, piscina, né?
Piscina. Área molhada. Não, eu tô falando essa questão do impermeável, mas é uma questão que aqui a gente só trabalha com se é permeável ou se não é permeável. Mas no Rio é porcentagem de permeabilidade. Então por isso que era importante você colocar assim impermeável, não, mas você coloca assim 30% de permeabilidade, tantos por cento de permeabilidade. Aí lá na frente você na tabela constrói de um jeito que ele multiplica já para você. Então ele não vai valer o 100% daquela área, ele vai valer só um tanto. É. Beleza, uma vez feito tudo isso aqui, a gente pode criar uma tabela daí. Então vamos criar uma tabela de quantidades aqui. Lembrando que sempre que for falar de terreno, não é terreno, é topografia, tá? Então se eu vou fazer uma tabela, não é terreno, é topografia. Terrenos são coisas que são colocadas no terreno, tá? Problema de tradução também. Então, topografia. Aí o que eu quero dessa topografia? Eu quero a área projetada ou superfície. Vocês não sabem a diferença aí? Superfície assim é inclinada, vai pegar a área da superfície e não da planta. Só que aqui a gente está tratando de planta, então é área projetada, né? É planificada. Eu vou colocar aqui nome e colocar comentário, né? Comentário. Aqui. Aí eu vou criar um novo fator aqui, ó. Esse fator aqui vai ser o percentual. Ou percentual, eu gosto de fazer ali. Total geral, beleza? Vou colocar assim, porcentagem. Ou mesmo assim, né? Beleza. Feito isso, ele já vai trazer para mim aqui cada uma, tá? Opa, tá. Eu fiz uma coisa errada. Eu não escolhi o tipo de área que eu queria mexer, tá? Ele tá fazendo pela área da outra lá. Deixa eu excluir aqui. Esqueci desse detalhe. Então vamos lá de novo. Topografia. Cadê as opções? Topografia. Gente, agora eu me perdi. Não, deixa eu tô fazendo tabela de terreno, mas não é tabela de terreno, é tabela de área, né? Oh, meu Deus. A gente desenhou a área em cima, desculpa. Tabela de área. Então é área, não terreno. Não terreno, né? Eu confundi na hora, você podia ter me avisado, né? Não sei. Então aqui, ó, área de projeção, que é o que a gente tinha feito lá, área de projeção. Então, dá um REC aí. Então, aí sim, agora sim. Então vai ser o nome, o comentário e a área. Beleza? Aí eu vou criar um fator aqui, percentual, %. Beleza. Feito isso agora, a gente vai dar um OK. Aí ele vai vir lá, ó, gramado, taranã, e cada uma porcentagem em relação ao total. O total é o terreno, por isso que a gente não pode colocar. Isso aqui você vai ter, como é que chama? Não, isso é a taxa de ocupação, na verdade, né? Não a taxa de ocupação porque eu não desenhei a casa. Mas aqui você vai ter a área permeável, na verdade, né? A área permeável dela. Tá permeável e a taxa de ocupação junto, né? Não, porque eu não desenhei a área. Desenhou a calçada junto, né? Isso, mas no caso, se eu desenhasse aqui, ele ia ter ela. E a mesma coisa daí com o coeficiente de aproveitamento, ele seria pela área dos pavimentos. Só que aí, a área dos pavimentos, deixa eu colocar aqui, ó. Para não precisar ficar preenchendo tudo, e como você tem vários andares e tal, não é interessante isso aí. Então a área dos pavimentos aqui,
eu faço diferente. Eu venho aqui no... Cadê? Aqui. Limite de área. Aí eu venho e desenho em volta, limite de área. Vou passar reto, tá? Limite de área, beleza. Vou criar uma área aqui dentro. E vou colocar assim, construir, ou a construir, ou construção. Edificação. É, Piscina também, né? também, verdade. Só que nem tá aparecendo aqui. Tá bom, vou deixar Tá. assim. Vamos fazer uma piscina qualquer aqui, ó. Só pra gente aprender. Beleza. Beleza. Então assim, aí eu vou criar uma nova lá também. Vou criar uma tabela, só pra gente entender certinho. Nova tabela. O que é importante em tabela de área? Você escolher a categoria dela. Ó. Então é a área construída que eu acabei de fazer, tá? Então área construída, tal, tem vários tipos de área. Pode adicionar quantos tipos de área você quiser. Para fazer em prédio muito grande, existe muito isso. Você tem vários tipos de areazinhas para você tirar relatórios, né? Dá um OK aqui, aí nome. No caso, eu acho que eu só mudei o nome, né, desse. Área. E aí, eu coloquei um fator aqui que chama área de terreno. Por quê? Porque eu não desenhei o terreno aqui. Então, eu preciso falar para ele qual que é a área do terreno. Aí a gente vai preencher lá depois. E aí eu vou fazer um fator calculado aqui, só que agora não é porcentagem. É um sobre o outro. Seria a área, agora não lembro se é a área do terreno dividido por outro ou o outro dividido por um. Deixa eu pensar aqui. A área menor dividida pela maior. É. Não é? Não. Acho que é. Área construída e área terreno. Não, ao Mas é na contrário. larvação. Ao contrário. É a área terreno Terreno pela construção. Então, um sobre o outro. Isso aqui vai me dar em números? Pode ser, em números. Porque é um número sem unidade, né? Então, tal, coeficiente de aproveitamento. Beleza, ok, ok. Aí ele não está calculando porque eu não tenho área de terreno preenchida. Aí eu coloco aqui, por exemplo, é 450, né? 450 metros, 450 metros. No caso, aqui ele está colocando separado. Mas eu posso vir aqui e falar para ele assim, ó, tudo isso aqui eu quero calcular os totais. Tá? E aqui eu quero mostrar o total geral. Aí ele vem aqui e já me mostra. Outras coisas que eu posso fazer. Posso vir no meu coeficiente de aproveitamento, formato do campo, tiro isso aqui e coloco um tipo diferente, por exemplo, 2 casas decimais. Né? Isso é a unidade. Aí ele já vai arredondar para mim. Tá? E aí não faz sentido, na verdade, calcular a área do terreno, né? Então, a do terreno eu não calculo o total, aí ele não calcula aqui, entendeu? Então seria mais ou menos assim. Eu posso também juntar os dois se eu quiser, mas isso seria assim, mais para você calcular o negócio e ter esse número. Aí lá na prancha você coloca em número mesmo. É mais fácil, tá? Por enquanto. Assim que configurar certinho, daí a gente faz em tabela mesmo. Mas é uma coisa que, assim, não é... Na prática. Na prática, Vocês vão errar bastante, esquecer uma coisa ali, esquecer outra lá. Tá. Além disso, vamos lá para mais uma coisa. Deixa eu dar uma dica aqui, principalmente para o pessoal engenheiro, que vai fazer, vai passar, compatibilizar o projeto, por exemplo, fazer viga e pilar. Elas são bem simples, essas duas ferramentas, tá? Opa.
E aí eu vou mostrar para vocês umas dicas que vão facilitar muito. Nossa, tá, e eu tenho que parar.